Hoje o tema da gente são os tumores do ângulo ponto cerebelar. Quem assistiu a última aula da semana passada está lembrando que no final vai ter um quizinho para vocês, então prestem atenção que vai ter umas perguntinhas no final, tá? Primeiramente, a gente tem que entender o que é o ângulo ponto cerebelar, que é um espaço, né, que existe na fossa posterior, próximo à ponte e o cerebelo, que é importante porque nele tem várias estruturas que são importantes, e aí vão surgir esses tumores, e a sintomatologia deles vai estar diretamente relacionada ao local onde eles se encontram. Então, essa é uma visão anterior, uma visão endoscópica do ângulo ponto cerebelar. Aqui a gente está vendo a ponte. Ao fundo, que vocês estão vendo ali, é o hemisfério cerebelar. E aqui a gente está vendo a emergência dos pares cranianos. Nessa localização onde está apontada a seta, é exatamente o osso temporal. E aqui vocês estão vendo o feixe acústico facial entrando no osso temporal. Doutora, então, eu acho que a imagem está travada no primeiro slide ainda. Ixi. No slide de apresentação. Agora que passou. Tá. Peraí. Deixa eu entrar de novo. Vocês estão vendo a imagem? Agora vê, é uma dissecção? Isso, uma imagem endoscópica. Na ponte. Não mostra a apresentação, não. Ai, gente. Aqui eu estou conseguindo ver. Doutora Rafa, provavelmente você compartilhou só a tela da apresentação. Tem que compartilhar a tela inteira, senão não dá. Tá, beleza, deve ser isso mesmo. Então, peraí, deixa eu arrumar. Deixa eu parar de compartilhar. Compartilhar a tela inteira. Ver se vocês vão ver agora. Vocês estão vendo aí? Tá, agora tá no padrão, agora tá indo, tá movimentando. Beleza. Então era isso mesmo, Lucas, obrigada. Então tá, então a gente estava aqui do ângulo ponto cerebelar, vocês estão vendo a setinha verde agora, né? Isso. Tá, então aqui é o hemisfério cerebelar, o osso temporal, e aí aqui, como eu tinha falado, é o feixe acústico facial, a gente tem o 7º e 8º pares cranianos entrando no osso temporal. Aqui o que vocês estão vendo é a artéria cerebelar anteroinferior, que é a AICA, e ela tem um ramo, que é a artéria labiríntica, que vai irrigar a orelha interna, entrar junto com esse feixe do 7º e 8º pares em direção à orelha interna. Lá em cima, vocês estão vendo o trigêmeo, que é o 5º par. E aqui embaixo, a gente vê os pares cranianos mais baixos, que são o 9º, 10º e 11º. O hipoglosso está mais embaixo, ele está saindo da foto, não está aparecendo. Mas então, o glosso faríngeo vago e o acessório. Então, como eu falei, os tumores dessa região vão ter como sintomatologia o acometimento dessas estruturas. E quais são esses tumores? Bom, dos tumores do ângulo ponto cerebelar, de longe, o mais comum é o chivanoma, que é responsável por até 80% dos tumores dessa região. Em seguida, o meningioma, o tumor epidermoide, e aí tem uma infinidade de outros tumores que também podem acometer essa região, mas que são bem mais raros. Eu vou listar alguns ainda além desses 3, mas não tem como falar de absolutamente todos, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui falando sobre isso. Então, eu escolhi os mais importantes para a gente detalhar hoje. E deles, o mais importante para a gente é o chivanoma, porque é o mais comum e é o que a gente mais vai diagnosticar. O chivanoma também conhecido como neurinoma ou neuroma do acústico, não são as terminologias mais adequadas, porque, de fato, ele é um tumor das células de Schwann. É o terceiro tumor benigno intracraniano mais frequente, perdendo só para o meningioma e para o glioblastoma. E, como eu falei, da região do ângulo ponto cerebelar, ele é o mais comum, sendo responsável por 80% dos casos. Mais comumente, ele surge na porção vestibular, principalmente no ramo vestibular superior do nervo vestíbulo coclear, mas ele também pode acometer o ramo coclear, tá? Bem mais raro, mas pode acontecer. E o vestibular inferior também.
A incidência dele aumentou desde que ele foi descrito até os tempos atuais, muito provavelmente devido a técnicas diagnósticas mais apuradas, com o surgimento da ressonância e principalmente a popularização desses exames. Hoje a gente tem uma incidência aproximada de 1 para cada 100 mil pessoas por ano, né, de novos casos, e quanto maior a faixa etária, ele é mais comum entre 50 e 60 anos de idade, mas quanto maior a faixa etária, mais a gente vê o aumento dessa incidência. Ele pode acontecer, na maior parte dos casos, mais de 90% dos casos, como tumores solitários, então seria o esquivanoma unilateral, mas em alguns casos ele pode ser bilateral quando ele se torna patognomônico da neurofibromatose tipo 2, que é uma doença autossômica dominante. Na neurofibromatose, não necessariamente ele vai ser bilateral. Quando é bilateral, já fechou o diagnóstico. Mas existem outros critérios diagnósticos para neurofibromatose tipo 2, como a pessoa com história familiar e neurinoma unilateral. Então, ele pode também ser unilateral nessa doença. A incidência da neurofibromatose tipo 2 é de 1 para 60 mil, aproximadamente. Com relação à patogênese desse tumor, o que acontece é uma inativação do gene NF2, na maior parte dos casos, que é um gene supressor de tumor. Esse gene está localizado no braço longo do cromossomo 22, e ele é responsável pela produção de uma proteína chamada proteína Merlin, que é a proteína que age como supressão de tumor. Então, a inativação desse gene, ele pode acontecer por uma mutação ou deleção do gene, ou nem sempre tem mutação desse gene, mas a expressão dele está alterada por outros fatores epigenéticos, e isso vai levar à inativação dessa proteína e, consequentemente, à proliferação das células de Schwann no interior do conduto auditivo interno. Isso pode acontecer em qualquer local do conduto auditivo interno, e o crescimento tumoral pode levar ele a sair do conduto auditivo interno e atingir o ângulo ponto cerebelar. Com relação à histologia desse tumor, ele tem basicamente 2 tipos de tecido, um tecido classificado como Anthony A, que é um tecido com alta celularidade, com células fusiformes dispostas em paliçada e formam esses corpos de Verroquet, que é muito característico, entremeados por faixas de tecido que é classificado como Anthony B, que são tecidos mais frouxos, com baixa celularidade. E na imunistoquímica vai ter uma positividade para imunoperoxidase S100, que fecha o diagnóstico, nos casos pós-operatórios, né, fecha o diagnóstico histológico, confirmando o diagnóstico de esquivanoma. O esquivanoma é um tumor benigno e ele tem um crescimento muito lento. E, de fato, cerca de metade dos casos ele fica estável, ele não cresce. E nos outros 50% dos casos, ele vai apresentar algum crescimento em 5 anos. O crescimento médio dele é de mais ou menos 2 milímetros por ano, então é um crescimento lento. E, em alguns casos, ele pode até regredir de tamanho quando você faz um controle radiológico, que a gente vai ver mais adiante. E, muitas vezes, mesmo sem haver crescimento do tumor, pode haver evolução para perda auditiva funcional, ou seja, o paciente deixar de ter uma audição funcional em um período de até 3 a 4 anos. Quadro clínico, o sintoma mais comum do esquivanoma é a perda auditiva. Ela é geralmente uma perda auditiva unilateral, ou se o paciente já tiver alguma perda auditiva por outro motivo, como a presbiacusia, por exemplo, ela vai se tornar assimétrica, sendo o lado acometido pior do que o lado contralateral. O segundo sintoma zumbido. E aí, além desses 2 sintomas, pode haver alguma queixa de desequilíbrio. Não é muito comum o paciente apresentar queixas de vertigem mesmo, síndromes vertiginosas, porque, como a gente já viu, esse tumor ele tem um crescimento lento, então, geralmente, há tempo suficiente para haver compensação vestibular. Então, as crises vertiginosas são pouco frequentes. Mas é um desequilíbrio, principalmente em tumores maiores, que acabam causando compressão cerebelar. Esses tumores maiores também podem levar a sintomas de outros pares cranianos, como trigêmeo com dor facial ou hiperestesia, ou acometimento do nervo facial, levando a paresia facial.
mas esses são sintomas mais raros, geralmente vistos só em tumores muito grandes, porque o nervo facial, apesar de estar muito próximo a ele é um nervo bastante resistente à compressão e acaba que essa sintomatologia ela é mais tardia. Uma sintomatologia mais precoce com relação ao nervo facial é o surgimento do sinal de Hitzelberger, que é uma parestesia ou hipoestesia da região da concha, que é inervada pelo ramo sensitivo do nervo facial. E tumores até pequenos podem levar a isso, porque essas fibras sensitivas elas são mais sensíveis do que as fibras motoras. E aí, tumores muito grandes vão dar outros sintomas de compressão do tronco encefálico, hidrocefalia, mas que também são bastante raros hoje em dia devido ao diagnóstico mais precoce, com maior acesso que a gente tem aos exames. Com relação aos exames complementares, como as principais queixas iniciais são auditivas, o primeiro exame que a gente faz geralmente é a audiometria. Na audiometria, o que a gente vai ver é uma assimetria, e aí a assimetria, a gente considera uma assimetria quando a gente tem uma diferença de 10 decibéis em duas frequências ou mais, de pelo menos 10 decibéis, né? Ou de pelo menos 15 decibéis em uma frequência isolada. Então, nesse exame aqui, vocês podem ver que tem uma assimetria, tendo um lado esquerdo pior que o direito. E na logoaudiometria, a gente pode ver um sinal de doença retrococlear, que é uma queda na discriminação que não seja compatível com a perda auditiva dos limiares tonais. E aí existe uma classificação, que é essa classificação de Gardner, que ajuda a gente a ver se aquela audição ela é funcional para o paciente. Então, a audição funcional seria uma audição com uma média tritonal de até 50 decibéis e uma discriminação de até 50%. Abaixo disso, a gente já não considera uma audição útil, né? Isso vai ter impacto na escolha do tratamento. Além da audiometria, na impedanciometria, a gente pode ver, muitas vezes, a perda do reflexo tapediano, que também é sugestivo de uma lesão retrococlear. No BERA ou no PEAT, a gente vai ver também alterações sugestivas de lesão retrococlear, como uma baixa reprodutibilidade de ondas, ou ausência de ondas, principalmente ondas 3 e 5, em alguns casos a ausência de todas as ondas, aumento dos intervalos interpicos, ou seja, das distâncias entre as ondas 1 e 3 e 1 e 5, e aumento das latências das ondas 3 e 5, e a diferença interaural da onda 5 ou do intervalo 1-5 maior do que 0,3 milissegundos. Esses são os sintomas, as apresentações mais clássicas das alterações retrococleares no PEAT. Com relação à prova calórica, é comum a gente ver como a prova calórica avalia o canal lateral, e geralmente a gente está avaliando aí exatamente o ramo vestibular superior, a gente vê geralmente uma hipoarreflexia do lado afetado. Se a gente tem um paciente com um diagnóstico de esquivanoma e um Veng normal, uma prova calórica normal, isso pode ser indicativo de que essa lesão ela é originária no ramo vestibular inferior, por exemplo. E isso é interessante para a gente avaliar a questão do prognóstico da perda de audição, já que a gente lembra que no conduto auditivo interno, o nervo coclear ele está inferior, então ele está mais próximo do ramo vestibular inferior, então a chance de preservação auditiva é menor nesse caso. E as lesões muito grandes, como uma compressão do cerebelo, no Veng a gente pode ver também algumas alterações sugestivas de acometimento central, em alguns casos. Ainda com relação aos exames complementares, a gente vai partir então para os exames de imagem. A tomografia, ela não é o principal exame, mas na tomografia a gente pode ver sinais de alargamento do conduto auditivo interno, a gente pode ver uma lesão nodular iso ou hipodensa, que tem uma captação de contraste bastante importante. E a tomografia ela é importante, mas para a gente fazer uma programação cirúrgica, ver a anatomia do osso temporal, a anatomia da base do crânio, e programar o nosso acesso. Mas o exame padrão ouro para o diagnóstico realmente é a ressonância magnética. Na ressonância a gente vai ver uma imagem arredondada, que está geralmente centrada no conduto auditivo interno. Então, você vê que ela sai do conduto, ela pode até sair do conduto e ir em direção ao ponto cerebelar, mas ela está sempre próxima ali do conduto auditivo interno. Ela é iso ou hipointensa em T1, mas tem um realce importante com o contraste. E aí, essas lesões, quando tem um componente extracanalicular,
médio, né? Ele tem esse formato que lembra uma casquinha de sorvete. Você vê que a parte intracanalicular é cônica e a parte extracanalicular é arredondada. Em T2, ela é uma imagem, ela geralmente é hipointensa, mas em alguns casos tem tumores que têm formação cística em até 10% dos casos, e esses cistos, como tem conteúdo líquido, eles podem ser hiperintensos em relação ao líquido em T2. É importante a gente lembrar que esses tumores císticos, em geral, eles têm um crescimento mais rápido, eles têm uma maior agressividade, digamos assim, então, nesses tumores, a chance de preservação auditiva acaba sendo menor do que nos tumores que não têm essa formação cística. A imagem ponderada em T2 hoje, ela está sendo sugerida por alguns como um bom exame para screening, para você fazer o rastreio de pacientes sintomáticos, porque eles já viram que imagens de T2 em alta resolução têm uma sensibilidade muito semelhante ao T1 pós-contraste, para tumores acima de 5 milímetros. Então, seria um exame mais rápido, sem necessidade do uso de contraste, e que a gente conseguiria ver, você vê na imagem da direita, a imagem da esquerda é um T1 com contraste, a imagem da direita é um T2. Então, você vê que o líquor no T2, por ser líquido, né, ele fica bastante hiperintenso, e a gente vê a formação nodular ali sendo uma falha de enchimento do conduto auditivo interno. Então, a gente consegue delimitar bem esse tumor. E além dessa possibilidade de uso dele como exame de rastreio, também pode ser usado naqueles pacientes que a gente vai admitir uma conduta expectante e fazer o controle radiológico desse tumor, né? Então, para não ter que ficar fazendo exames contrastados a cada 6 meses ou uma vez ao ano, poderia ser usado como uma alternativa à ressonância com contraste, a ressonância em T2 em alta resolução. E aí existem duas classificações que são as mais utilizadas para o Chivanoma, a classificação de Coase, que é dividida em 4 estágios. O estágio 1 é o tumor intracanalicular, então ele está só dentro do canal, como vocês veem nessas duas imagens. Aqui na imagem desenhada, o tumor é a bolinha cinza, aí embaixo a gente tem o cerebelo, as duas linhas são o feixe acústico facial e a ponte, né? Então, o 1 ele é intracanalicular, o 2 ele já sai do meato, se insinua para o ângulo ponto cerebelar, mas sem chegar no tronco encefálico. O Coase 3, ele toca o tronco cerebral, e o Coase 4, ele já exerce um efeito de massa, né? Ele já tem efeito compressivo sobre o tronco cerebral. E a outra classificação é a de Hanover, que é muito semelhante, ela só divide o T1 também puramente intracanalicular, o T2 já saindo um pouco do meato, o T3A ele preenche a cisterna cerebelo-pontina, o T3B já toca o tronco cerebral, o T4A comprime e o T4B comprime deslocando o quarto ventrículo. É um pouco mais completa, mas bem semelhante. Bom, com relação ao tratamento, a gente tem basicamente 3 tipos de tratamento que a gente pode adotar, e um quarto que tem sido investigado, né, principalmente nos casos de neurofibromatose tipo 2, que eu vou detalhar mais adiante. Com relação ao tratamento expectante, a gente já viu que é um tumor de crescimento muito lento, e que em 50% dos casos ele não cresce. Então, é bastante razoável você adotar uma conduta de que, uma vez feito o diagnóstico, você não faça nada e observe o comportamento desse tumor. Isso é feito principalmente naqueles tumores pequenos e médios, né, Coase 1 e 2, e nos pacientes assintomáticos. Então, se você tem um paciente com tumor pequeno, que ele não está sentindo nada, você pode simplesmente esperar 6 meses e repetir esse exame e ver se o tumor está crescendo ou não. Também é muito feito em pacientes mais idosos, já que, por mais que ele cresça, é um tumor que cresce muito lentamente, é um paciente já com idade avançada, em que os riscos de um tratamento cirúrgico seriam maiores. Pacientes que tenham comorbidades também, que contraindiquem a cirurgia. E aí, nesses pacientes, a gente vai fazer esse controle radiológico com ressonâncias, inicialmente semestral. Se a gente está vendo que é um tumor que não está crescendo, isso pode ser feito de forma anual. A outra opção seria o que a gente chama de radiocirurgia,
A radiocirurgia é uma radioterapia estereotáxica, é uma radioterapia em que eles fazem vários feixes radioterápicos direcionados para uma área delimitada, em que eles conseguem atingir a radiação naquele local sem atingir radiação nos tecidos vizinhos. Então, isso diminui muito a morbidade do tratamento em termos de efeitos da radiação nos tecidos circundantes. Ela pode ser feita como tratamento primário ou como uma terapia de resgate quando você faz um tratamento cirúrgico e que você tem um tumor residual ou uma recidiva após a cirurgia. Nos estudos mais recentes, eles viram que em mais de 90% dos casos ela consegue estabilizar ou reduzir o tamanho do tumor em acompanhamentos de até 10 anos. Então, é um tratamento bastante eficaz. Tem uma baixa taxa de lesão do nervo facial, inclusive menor do que o tratamento cirúrgico convencional. Ela tem, em curto prazo, uma boa preservação auditiva, porém, o que foi visto nos acompanhamentos a longo prazo é que essa preservação auditiva, a audição vai declinando com o passar do tempo, mesmo que o tumor não volte a crescer, e ela acaba atingindo taxas semelhantes à cirurgia convencional no longo prazo. Porém, esse tratamento, ele basicamente é indicado para tumores pequenos e médios. Tumores maiores do que 3 centímetros, em geral, não se indica a radiocirurgia, porque a radiocirurgia ela pode levar a um edema desse tumor no pós-operatório, digamos assim, né, no pós-tratamento imediato, e esses tumores muito grandes, se eles apresentarem edema, pode haver uma maior compressão do tronco cerebral, então os riscos são maiores. Então, de forma geral, eles são indicados mais para tumores pequenos e médios. E a gente tem a opção do tratamento cirúrgico convencional, que foi o primeiro tratamento descrito, né, para esses tumores. A cirurgia, ela pode ser feita com uma ressecção total ou parcial do tumor. Hoje em dia, a maior preocupação nesses casos é manter a função dos nervos cranianos, principalmente do 7º e do 8º par. Então, às vezes, opta-se por deixar alguns resquícios de tumor quando está muito aderido ao nervo facial, por exemplo. E aí, depois, no controle radiológico, se esse resquício mostrar sinais de crescimento, pode-se tentar depois uma radioterapia de resgate. Então, muitas vezes, a gente deixa propositalmente algum resquício para que mantenha-se a função do nervo, diminuindo a morbidade. E aí a gente tem algumas vias de acesso possíveis. As 3 vias mais utilizadas são a translabiríntica, a retrossigmoidea e a fossa média. E aí cada uma dessas vias tem suas vantagens e desvantagens, né? Elas são indicadas em alguns casos, e eu vou detalhar agora. Primeiramente, a via translabiríntica. A via translabiríntica, assim, tradicionalmente disse que ela é a via do otorrino por excelência, né? Nessa via, a gente faz uma mastoidectomia e uma labirintectomia para poder acessar o conduto auditivo interno. Então, de cara, a gente já vê que é uma via mais indicada para pacientes que já têm alguma perda auditiva, que não têm uma audição funcional, porque você vai destruir o resto de audição que esse paciente tem. Então, é por aqui que a gente vai entrar. Você vê que a gente entra anteriormente ao seio sigmoide. Uma grande vantagem dessa via é que a gente consegue um acesso ao fundo do conduto auditivo interno. Então, a gente consegue tirar mesmo os tumores que estão mais laterais no conduto auditivo interno, que a via retrossigmoide muitas vezes não consegue alcançar. Ela pode ser utilizada para tumores de qualquer tamanho, mas realmente é uma via que não tem possibilidade de preservação auditiva. Então, a gente acaba usando para pacientes que já não têm uma audição útil. Aqui tem um vídeo de uma cirurgia por via translabiríntica. É um vídeo longo, então eu vou cortando aqui algumas etapas. Se travar o vídeo, vocês me avisam, tá, gente? Por favor. O início é muito semelhante ao início de uma mastoidectomia mesmo. Então, aqui a gente fez um retalho. Feita a brocagem da mastoide. Aqui já é o antro, tá? Aqui vai estar o canal lateral. Ele está brocando aqui em direção à bigorna, daqui a pouco aparece o ramo curto da bigorna aqui, ó, já está aparecendo.
Aqui ele está expondo a dura da fossa média. E aqui ele fez uma, ó, aqui está a cavidade mastoide, tá, gente? Aqui é o seio sigmoide, ele está removendo aqui o osso que recobre o seio sigmoide. Então, ele vai deixar exposto todo o seio sigmoide. Aqui, ó, o seio sigmoide. Agora, ele está removendo aqui o osso do ângulo sinodural. Então, aqui a gente tem a dura da fossa média e aqui o seio sigmoide. Ele está removendo todo esse osso aqui. Aqui ele já começou a fazer a labirintectomia. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Ele está brocando aqui, era o canal lateral. Aqui ele já vai expor o canal posterior aqui também. Então, ele está brocando os canais semicirculares. E mais à frente ele vai expor também o superior. Tá aqui, ó. Aqui tá esse buraquinho que vocês estão vendo, é exatamente o canal. Então, aqui o superior. E ele vai brocar essa região em direção ao vestíbulo. Porque é no fundo do vestíbulo que a gente vai achar o conduto auditivo interno. Ele continua brocando. Aqui é o segundo joelho do nervo facial, então é uma região que ele vai ter que preservar. O vestíbulo vai estar abaixo disso aqui. Então, aqui ele já está abrindo o vestíbulo. Aqui ele já abriu todos os canais, aqui já está a região do vestíbulo, agora ele vai brocar a região, o conduto auditivo interno, ele vai estar nessa topografia aqui, ele vai brocar ao redor dele, tipo fazendo uma descompressão mesmo. O ideal é se atingir até um ângulo de 270 graus dele exposto, para você poder abrir e acessar bem. Então, ó, aqui ele está deixando o conduto auditivo interno e está brocando aqui as laterais dele para expor bem ele. Aqui ele já abriu, peraí, deixa eu voltar. Agora ele está tirando exatamente a capinha de osso que ainda tem sobre o conduto auditivo interno. Aqui, vocês conseguem ver essa proeminência aqui é o conduto auditivo interno. Vou brocar mais um pouquinho. Aí, agora ele vai tirar o ossinho aqui de cima. E aí eles põem a dura do conduto auditivo interno. O próximo passo é abrir, ele abre inicialmente a dura da fossa posterior. Então aqui já é a fossa posterior do crânio, a gente vai ver o cerebelo lá embaixo. E aqui vocês já vão ver o tumor aparecendo. Isso aqui já é o tumor. Então, o tumor, eles fazem um debooking, a gente abre a cápsula do tumor e vai removendo ele, para depois tirar a cápsula. Aqui ele já está dissecando o tumor, puxando ele. Aqui está o tumor, tá, gente? Fazendo o debooking. Aqui, ó, se a gente consegue ver direitinho a separação. Aqui é o facial e aqui é o restinho do vestibular, que é de onde surge o tumor. Então, dá para ver direitinho, ele vai estimular o facial, a gente usa monitorização eletrofisiológica intraoperatória, então está estimulando ali o nervo facial. E aí tem que separar ele aqui direitinho, preservando o nervo facial. Aqui ele já removeu o tumor, e aí ele está jogando. Isso aqui é a região do ádito, tá? Que vai dar lá na orelha média. Aqui está a cavidade onde ele estava operando,
e aqui já é a comunicação com a orelha média. Então, a gente joga bastante gordura para fechar essa região, bloquear aqui para que não haja vazamento de líquor para a orelha média, para a tuba auditiva, rinorreia, enfim. É utilizado um substituto de dura ou autólogo, face lata, enfim, ou substitutos sintéticos, que existem vários, de dura, e bastante gordura na cavidade também. E depois fecha. A segunda via, que é a via retrossigmoide, é a via que brinca-se, né, do neurocirurgião por excelência. Então, o acesso é por aqui, a gente entra por trás do seio sigmoide, tem um ótimo acesso ao ângulo ponto cerebelar, porém, não tem um bom acesso ao fundo do conduto auditivo interno. Então, se o tumor ele atinge bem a porção lateral do conduto auditivo interno, já fica difícil remover completamente pela via retrossigmoide. Nessa via tem que fazer uma retração do cerebelo, como vocês veem na imagem. Isso pode causar alguma ataxia no pós-operatório, mas em geral é bastante tolerado, assim, e não tem grandes complicações. E é uma via que promove, assim, promove não, mas permite você tentar promover uma preservação auditiva, porque não tem a labirintectomia que é realizada na via translabiríntica. Aqui é um outro vídeo de uma via retrossigmoide, esse é um pouco mais rápido. Então, é feita uma incisão retroauricular, é feita uma craniotomia retrossigmoide, então a gente abre o osso, né, do crânio, e abre a dura, aqui vocês estão vendo o cerebelo. Então, quando a gente rebate um pouco o cerebelo, aqui vocês já estão vendo a face posterior do osso temporal, e aqui já dá para ver até um pedacinho do tumor. É feita a brocagem da região do conduto auditivo interno, então a gente abre o conduto auditivo interno posteriormente aqui, para expor boa parte dele. Aqui vocês já estão vendo a dura do conduto auditivo interno. E aqui está o tumor. Então, ele já abriu a dura do conduto auditivo interno, aqui está o tumor e aqui está o feixe acústico facial. Então, ele vai dissecando o tumor para separar dos nervos. Ele está puxando lá de dentro do conduto auditivo interno. Está testando também o nervo facial. E é uma via que permite, como eu falei, a preservação auditiva. Gente, meu cachorro está latindo aqui, mas vocês não ligam não, tá? E a terceira via muito utilizada é a fossa média. A via fossa média, você entra por cima, né, pela fossa média do crânio mesmo, então por aqui que a gente entra, a gente vai brocar o teto do conduto auditivo interno. Peraí, Otto. Vai brocar o teto do conduto auditivo interno. Ela é uma via que a gente só consegue remover tumores intracanaliculares ou que se estendam até no máximo 1 centímetro além do meato acústico interno, porque ela não tem um bom acesso ao ângulo ponto cerebelar em si. Então, ela é mais utilizada para esses tumores intracanaliculares. Ela também é uma via que ajuda a promover uma preservação auditiva, principalmente porque você está vindo por um acesso superior e o nervo coclear ele está inferior no conduto auditivo interno. Então, você consegue retirar o tumor sem lesar o nervo coclear. Mas é uma via que a gente precisa fazer essa retração do lobo temporal, muito mais do que a gente precisa retrair o cerebelo na fossa posterior, porque a fossa posterior, quando você drena o líquor no momento da cirurgia, o próprio cerebelo ele já cai um pouco. Aqui não, você tem que fazer uma retração do lobo temporal, que tem um risco aí de desenvolver convulsões, isquemia, então é um pouco mais complexo. Bom, além do tratamento cirúrgico, eu tinha falado que tem se estudado atualmente a questão do tratamento clínico, principalmente nos pacientes com neurofibromatose do tipo 2. Tem algumas drogas que estão sendo testadas, a maioria delas ainda em fase de teste clínico, tá? A que está mais avançada é essa bevacizumab, que é um anticorpo antifator de crescimento endotelial.
já é uma droga aprovada pelo FDA. Tem outras drogas sendo testadas ainda em fase clínica. Essas drogas têm mostrado um sucesso razoável na questão de inibir a progressão do crescimento do tumor. E tem sido usado principalmente nesses pacientes, porque os pacientes com neurofibromatose do tipo 2 têm, muitas vezes, chivanoma bilateral. São pacientes que desenvolvem a doença de forma mais precoce, então são pacientes mais jovens, que têm tumores que, em geral, crescem mais rápido. E, enfim, né, são casos mais difíceis de a gente conduzir, porque os riscos da cirurgia são grandes e são pacientes que têm tumores mais agressivos. Então, essas drogas estão em estudo e são coisas que podem ser promissoras aí no futuro próximo. Bom, o segundo tumor mais frequente do ângulo pontocerebelar é o meningioma. O meningioma do ângulo pontocerebelar, ele corresponde a 10% de todos os meningiomas. Tem origem nas células da aracnoide, é mais comum em mulheres. Os sintomas principais também são audiovestibulares, assim como o chivanoma, porém, ele tem uma incidência maior de sintomas relacionados ao trigêmico em relação ao chivanoma, e também de sintomas cerebelares. Na ressonância, o meningioma ele vai aparecer como um tumor em forma de meia-lua, diferente do chivanoma, que é mais arredondado, né? Em geral, ele não alarga o conduto auditivo interno, como o chivanoma alarga. Ele tem uma captação homogênea de contraste, ele tem essa base larga, apoiada no osso petroso. Ele tem uma característica que é essa cauda dural, que é um filete de captação de contraste no finalzinho do tumor, é bastante característico. E ele geralmente é descentralizado em relação ao conduto auditivo interno, diferente do chivanoma, porque o chivanoma ele se origina no conduto auditivo interno e vai em direção ao ponto cerebelar, e o meningioma não. Na tomografia, ele pode apresentar uma hiperostose do osso temporal ali próximo a ele e algumas áreas de calcificação que não aparecem em geral no chivanoma, também ajudando a diferenciar os dois. Com relação ao tratamento do meningioma, ele também, assim como o chivanoma, pode ser expectante, dependendo do tamanho do tumor, da idade do paciente e da sintomatologia apresentada, mas em pacientes que têm sintomatologia ou que têm tumores que estão crescendo, também tem a possibilidade do tratamento cirúrgico, pelas mesmas vias, ou do tratamento radiocirúrgico, assim como o chivanoma. Após o meningioma, o terceiro mais frequente é o tumor epidermoide. O tumor epidermoide, ele é um tumor de origem congênita. Ele se desenvolve a partir de restos epiteliais que podem restar ali naquela região do ângulo pontocerebelar no desenvolvimento embrionário. É um tumor que tem uma cápsula de epitélio queratinizado e o núcleo dele, o centro dele, de um material descamativo a partir dessa cápsula de epitélio estratificado. O pico de incidência é por volta dos 40 anos. Ele cresce através dos planos de clivagem naturais dessa região do ângulo pontocerebelar. Em geral, ele vai envolvendo as estruturas neurais e vasculares, mas ele não desloca muito essas estruturas. E os sintomas são sintomas que a gente já viu que são comuns a essas lesões que surgem no ângulo pontocerebelar. Mas uma característica desse tumor é que a presença da queratina pode provocar uma reação inflamatória local e esses pacientes podem desenvolver surtos de meningite asséptica. Na ressonância, o que a gente vê é um tumor hipointenso em T1 e, como ele tem um conteúdo central que é mais descamação e tem líquido, ele é mais hiperintenso em T2. E, assim como acontece no colesteatoma que tem queratina, ele também apresenta restrição à difusão. Então, isso é uma coisa bastante importante no diagnóstico dele. O tratamento é cirúrgico, com remoção completa do tumor e da cápsula, e se essa remoção completa da cápsula não for possível, muitas vezes porque está aderida a alguma estrutura, o risco de recorrência é bastante alto, porque a partir dali vai ocorrer novamente a descamação e voltar a crescer o tumor. E um diagnóstico diferencial do tumor epidermoide são os cistos de aracnoide. O cisto de aracnoide
são bastante raros, em menos de 1% dos tumores de ângulo ponto cerebelar, e os cistos de aracnoide no ângulo ponto cerebelar corresponde a 7% do total de cistos aracnoides. A maior parte das vezes eles são assintomáticos, mas eles podem desenvolver sintomatologia quando crescem bastante e acabam comprimindo as estruturas adjacentes. Também acometem mais mulheres, como o meningioma, e basicamente eles são uma malformação congênita da aracnoide, em que se forma um cisto e esse cisto contém líquor no interior deles, porque a aracnoide produz líquor. E quando apresentam sintomas, como eu já falei, são sintomas compressivos pelo crescimento do cisto, sendo o principal deles cefaleia e a disfunção dos pares cranianos local, principalmente os sintomas audiovestibulares. Na ressonância, assim como os tumores epidermoides, eles são hipointensos em T1 e hiperintensos em T2, mas quando a gente faz a restrição de fusão, eles não se realçam, né? Eles não apresentam restrição à difusão das moléculas de água. O tratamento, na maior parte das vezes, desses cistos é expectante, porque, afinal, a maioria dos casos são assintomáticos, e quando eles são sintomáticos, pode ser feito o tratamento cirúrgico. O último tumor que eu vou falar para vocês é o tumor do saco endolinfático, também é um tumor bastante raro. A maior parte das vezes ele está associado à doença de von Hippel-Lindau, que é uma doença autossômica dominante, por alteração no cromossomo 3. Esses pacientes eles podem apresentar cistos do trato urogenital, mangioblastoma do sistema nervoso central, outras neoplasias como carcinoma renal, feocromocitoma, alterações oculares, mas além dos que estão associados à doença de von Hippel-Lindau, também pode acontecer de forma esporádica em 20% dos casos. São tumores inicialmente benignos, mas localmente agressivos. Raramente pode haver transformação maligna para um adenocarcinoma. Esses pacientes apresentam perda auditiva progressiva e zumbido como sintomas principais, podem apresentar dor também como queixa e tontura. Na ressonância, esse tumor aparece como uma imagem hiperintensa em T1 e tem uma captação heterogênea de contraste. Na tomografia, a imagem é bastante característica, com lesões destrutivas, líticas, na face posterior do osso temporal, sempre próximas ao aqueduto vestibular. Mas, muitas vezes, eles crescem bastante, acabam invadindo a cápsula óptica e invadindo outras regiões do osso temporal, o que torna um pouco mais difícil esse diagnóstico, porque você não consegue ver que a origem dele foi ali próximo ao aqueduto vestibular. O tratamento, ele é cirúrgico. Tumores muito grandes, às vezes é necessário fazer uma embolização pré-operatória, pois eles podem ter ramos de vascularização da carótida externa, ou do sistema vértebro-basilar também. Ele tem um risco de recorrência relativamente alto, e em pacientes com tumores muito grandes, em que o tratamento cirúrgico não é possível, ou com comorbidades, enfim, pacientes mais idosos, também pode ser feito radioterapia ou radiocirurgia. Existem uma infinidade de outros tumores, lipomas, hemangiomas, linfomas, metástases de outros tumores que podem acometer a região do ângulo ponto cerebelar, mas como eu falei, assim, se a gente for falar de todos eles, a gente passa a noite inteira aqui. Então, eu quis focar nos que são mais importantes para a nossa prática diária. Vou colocar aqui agora alguns casos que eu quero que vocês respondam, crianças. E vamos ver se a gente consegue fixar alguns conceitos. Primeiramente, isso é uma imagem de tomografia ou de ressonância? Ressonância. De ressonância. É uma imagem ponderada em T1 ou em T2? T1. T1. Beleza. Qual que é a diferença entre a imagem de cima e a imagem de baixo? O meu tem supressão de gordura? Não. A gordura da órbita está ali. Tá, a gordura da órbita está lá. A de baixo... A de baixo tem contraste. A de baixo tem contraste, exatamente. E essa é T1 ou T2? T2. Essa é T2. Então, você vê que o líquor está corado, né? O olho ali também está bem hiperintenso. Então, a gente tem uma lesão que em T1 estava hipointensa em relação ao cerebelo. Em T2, ela está hiperintensa, né?
Isso aqui é o quê? Essa coisa meio borrada, assim. Sequência de difusão. Difusão, exatamente. E ela tá bastante realce aqui na difusão, né? O que vocês acham que é? Meningioma? É um meningioma. Ela tem que ser abordada do ponto de vista de síncope. E aí... Oi? Não, meningioma. Ó, É um tumor epidermoide. Isso, é um tumor epidermoide. O meningioma, em T1 com contraste, ele vai realçar. O meningioma é um tumor mais sólido, ele vai realçar. Em T2 ele não vai ficar hiperintenso, porque T2 você tem que pensar em algo líquido, né? Assim, alguma coisa... Porque o líquor, o líquido, ele fica hiperintenso em T2. E aqui, a restrição de difusão lembra que tem queratina no tumor epidermoide. E é ela que vai fazer o realce na restrição de difusão. Então, isso é um tumor epidermoide. Quem acertou? Quem foi que falou? Aline. Aline. Certo. Esse aqui, vamos lá. É uma TC ou uma ressonância? Ressonância. É uma ressonância. Em T1 ou em T2? T2. T2. Não. T1. T1. T1, o líquor aqui, cadê o líquor? Não tá super colorido, né? Então é um T1, tá? Um T1 com contraste. Vocês estão entendendo, gente, por que é T1? Ó, aqui tem líquor, era para estar tudo bem branco se fosse um T2. Aqui era para estar branco, não tá, certo? Ok? Ok. Então tá bom, vamos voltar. Eu já respondi que é com contraste, né? Que seria a próxima pergunta. Vocês estão vendo que tem alguns vasinhos que estão bem realçados com contraste? Então tem um com contraste, tá? Qual que é o diagnóstico desse caso? O que vocês acham que é? É um meningioma. Esse é um meningioma. Por que é um meningioma? Porque ele tem aquela cauda aracnoide ali atrás dele. A cauda dural, exatamente. Ele tem esse formato em meia-lua, né? Ele não é tão arredondado como o chivanoma. O conduto auditivo interno, ele não está alargado. A gente tem a cauda dural, então ele tem todas as características de um meningioma. Certo? Vocês viram a cauda, gente? Todo mundo viu? Aqui, ó, isso aqui, ó. Certo? Vamos lá. Então, meningioma, beleza. E esse é uma tomografia ou uma ressonância? Ressonância. Certo. T1 ou T2? T1. T1. T1 com contraste, né? E esse é T1 ou T2? T2. T2. Então, aqui vocês veem bem a diferença, né? De um T1 para um T2. E aí, o que vocês acham que é esse? Então, ele é captante de contraste em T1, T2 ele está hipointenso em relação ao líquor, né? Ele tem esse formato arredondado. Esse aí é o chivanoma. Esse é um chivanoma. Esse é um chivanoma, exatamente. Então, vamos para alguns casos clínicos. Paciente masculino de 63 anos, com hipoacusia bilateral há 2 anos. Zumbido em orelha esquerda há 3 meses. Incomoda pouco. O que chama atenção nessa audiometria? Nada? Tá métrico. Tem uma assimetria, né? Assim, quando a gente bate o olho não parece tanto, mas se a gente for olhar frequência a frequência, lembra dos critérios que eu falei para assimetria. Então, 10 decibéis em pelo menos 2 ou 15 em uma. Você vê que a partir de 3, todas têm mais de 15 decibéis ou mais de diferença, né? Então, tem realmente uma assimetria. E esse bera? Nossa. A orelha esquerda está um desastre, né? Não tem onda nenhuma, praticamente. Não tem reprodutibilidade, a gente não consegue definir bem as ondas. Então, é bem sugestivo de uma alteração retrococlear, né? Aí a gente tem uma imagem bem feia aqui. É uma TC ou uma ressonância? Ressonância. T1 ou T2? T2. T2.
Então, tem um tumor grande. Se vocês observarem, tem um alargamento do condutor auditivo interno, né? O que vocês acham que é? Chivanoma. É um chivanoma. É um tumor arredondado, está centrado no condutor auditivo interno. Vocês entendem quando eu falo que está centrado? Ele está no ângulo ponto cerebelar, mas ele está mais ou menos alinhado com o condutor auditivo interno. E esse, ele tem uma característica que eu mencionei anteriormente, eu não sei se vocês lembram, mas ele tem uma característica diferente. É cístico? Complicações? Ele tem formações císticas, exatamente. Então, geralmente são tumores que têm maior crescimento e têm uma chance de preservação auditiva menor, tá? Você vê que ele, apesar de uma forma geral ser hipointenso em relação ao líquido, ele tem áreas císticas que são mais hiperintensas ali, certo? Bom, nesse caso, paciente com perda auditiva assimétrica e esse tumor, vocês indicariam algum tratamento ou fariam uma conduta expectante? Cirúrgico. Cirúrgico. Por que cirúrgico? Já tem comprometimento auditivo. Certo. E é um tumor grande, né? Vocês acham que a radiocirurgia seria uma boa opção nesse tumor? Não, é muito grande, maior que 3 centímetros, né? Isso, exatamente. Você tem um risco de edema e complicações pós-tratamento, né? Qual via vocês escolheriam para esse caso? Português, oficial, com autorização da Barém. Oi? Como ele tá bem lateral, eu acho que seria translabiríntica melhor. Translabiríntica? Com aquela audiometria? Ele tem a audiometria boa, então não. Retrossigmoide? Retrossigmoide seria uma boa opção, né? Para a gente tentar preservar a audição dele. Próximo caso, 49 anos, hipoacusia esquerda 2 anos, com zumbido e episódio de desequilíbrio. E essa audiometria. Também tem uma simetria bem evidente, né? Essa está mais evidente que a outra. E a discriminação um pouquinho abaixo, mas ok, ainda não tão ruim. O que chama atenção nesse PEAT? Aumento do intervalo interpico. Exatamente. O que mais? da latência. Das ondas, principalmente a 3 e a 5. Com certeza aqui tem uma diferença interaural maior do que 0,3 entre as ondas 5, né? E entre o intervalo 1,5. Então, é altamente sugestivo também de uma doença retrococlear. Então, a gente tem aqui, isso é uma TC ou uma ressonância? Ressonância. Uma ressonância. T1 ou T2? T1. Qual que é o diagnóstico? É um chivanoma. Certo, é um chivanoma. Qual que é a classificação de cores desse chivanoma? 4? Já tá rechaçando ali, não? 3 para 4, né? Assim, ele toca o tronco cerebral, mas não parece ter um efeito compressivo tão importante. Tratamento. Vocês indicariam tratamento ou tomariam uma conduta expectante? Cirurgia. Cirúrgico, uma paciente jovem, né? Tem perda de audição já, né? Começando, tumor relativamente grande. Cirurgia é uma boa opção. Tem alguma outra opção? Esse aí pode dar radiofrequência. É a radiocirurgia, né? É uma opção também. É uma opção também, tá? Se a gente optar pela cirurgia, qual a via que vocês utilizariam nesse tumor? Aquela transcaporácia. Que a gente chama de osciloxia. Retrossigmoide, eu acho. Retrossigmoide também, né? Nesse caso ainda, aqui é porque não tem um axial bom para a gente ver, mas ele não pega tanto o fundo do canal também, então é ainda melhor para retrossigmoide, porque ela tem uma audição muito boa ainda, ela tem 88% de discriminação, então valeria a pena tentar preservar essa audição dela. E a fossa média não é possível porque
o tumor é mais extracanalicular do que intracanalicular, né? Então, a retrosigmóide seria a melhor abordagem mesmo. 51 anos, zumbido e tontura. Audição normal. Discriminação, mais ou menos, mas tá boa, né? O que chama atenção nesse Bera? Orelha direita. A orelha direita. Primeiro vocês veem que a reprodutibilidade está pior do que o outro lado, né? As ondas não estão tão bonitas. Há um aumento do intervalo 1,5, não tem onda 3. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alteração retrococlear. Vamos lá. Aqui já está mostrando que é T1 com contraste. Então, vocês já ganharam aí de brinde. O que vocês acham que é? Ele de aracnoide? Não. Ele está dentro do conduto aditivo interno, né? Assim, Chivanoma. é um chivanoma intracanalicular, exatamente. Ele está totalmente dentro do conduto aditivo interno. Qual o COS dele? Já falei também, né? Zoom. É. O axial parece até que ele está saindo um pouquinho, né? Assim, tá virando 2, mas ele é basicamente intracanalicular mesmo. Tratamento. Vocês indicariam tratamento para esse paciente? Só acompanhamento, né? A discriminação é boa, né? Ela tem uma discriminação boa, uma opção boa. Acompanhamento, segmento. É uma opção, né? Você pode acompanhar depois de 6 meses, fazer uma nova ressonância. Você pode oferecer para ela tanto cirurgia quanto radiocirurgia, tudo é possível, mas é um caso que você pode simplesmente acompanhar. Vamos supor que a gente acompanhou, repetiu a ressonância em 6 meses, ela teve um crescimento de 2 milímetros, que já é considerado um crescimento significativo. E aí, quais são as opções de tratamento? Radiocirurgia. Terapia. Ou cirurgia. As duas coisas são possíveis, né? Vamos supor que essa paciente falou, não quero fazer radiocirurgia, quero operar. Quais as vias que vocês indicariam para essa paciente? Translabiríntica. Translabiríntica. Translabiríntica, ela tem uma audição Mas normal. ela tem uma audição normal, não. É. O negócio é que é o único jeito de pegar dentro do canal, né? Não, é aquela. Não, dá para ir pela fossa média. Pela fossa média. Pela fossa média, é uma opção. Tá? A via fossa média é uma opção. Retrosigmoide é uma opção? Não é a melhor opção, porque o fundo do canal a gente não vai conseguir acessar bem. Então, é possível que fique tumor residual, entendeu? A fossa média, nesse caso, ela é mais interessante porque você consegue acessar até o fundo do canal. Todas têm seus riscos, tá, gente? A radiocirurgia, ela também não é isenta de riscos. Ela tem riscos de perda de audição, de paralisia facial, assim como a cirurgia. E ela tem um outro risco, que eu acabei esquecendo de falar, mas tem algumas séries que mostram a longo prazo que tem um risco de transformação maligna ou de surgimento de outros tumores. É baixo esse risco também, mas existe. Então, tudo isso tem que ser ponderado e explicado para o paciente na hora de escolher a melhor forma de tratamento. Mas, nesse caso, sem dúvida, inicialmente, o tratamento expectante é uma boa escolha. E, caso o tumor apresente crescimento, as duas opções, tanto a cirurgia quanto a radiocirurgia, são opções também. Dúvidas? Como você faz o encaminhamento para a radioterapia? Só repassa para um setor de radioterapia e eles avaliam a questão de sessões, de rádio, como vão fazer, ou já existe algum protocolo específico? Existem protocolos específicos, tá? Antigamente, inclusive, eles utilizavam doses um pouco maiores. Existem tipos diferentes de radiocirurgia. Pode ser, os mais utilizados são a Gamma Knife e com acelerador linear, tá? A dose de radiação... Oi? Desculpa. Não, A dose... legal, desculpa. A dose de radiação
também ela já é bem descrita. Antigamente utilizava-se uma dose um pouquinho maior e a taxa de paralisia facial era um pouco maior, eles reduziram, hoje em dia eles utilizam entre 13 e 14 grays, e a taxa de paralisia facial é baixíssima, né, 1%, é muito pequena. Então, esses protocolos, eles são bem descritos já, tá, e você pode encaminhar o paciente para avaliação. Esses pacientes, em geral, são acompanhados com otorrino e com a neurocirurgia também, né, que são as equipes que, em geral, entram em conjunto na cirurgia. Tem otorrino que opera sozinho, tem neurocirurgião que opera sozinho, mas hoje em dia o mais comum é os dois entrarem juntos. O que mais de dúvida, gente? É um tema meio maçante, né? Mas é importante, porque a gente pega bastante, viu? Principalmente esses zumbidos aí que vem com a audiometria normal, para a gente ficar com o pé, né? Pois é. Orelha em pé sempre, tá? O Bera é um exame que tem uma sensibilidade bem alta, principalmente para tumores a partir de 1 centímetro, mas tumores muito pequenos podem ter Bera normal e quando você faz a ressonância você vê lá a lesão. Por isso que eles estão tentando achar formas de screening, né? Aquele negócio que eu falei da ressonância em T2, não necessariamente você fazer um exame tão laborioso como a ressonância contrastada, mas para tentar detectar um número maior de tumores. Mais alguma dúvida, gente? Doutora. Diga. Tô ouvindo. Conduta expectante. Geralmente é quando não tem nenhum crescimento e o impacto na função auditiva é quase nulo. Assim, quando realmente manter a conduta expectante. Você vai acompanhando durante 6 em 6 meses e aí quando que você mantém mesmo? Então, o que acontece? Até hoje, não tem um protocolo bem estabelecido, assim, nesse caso você faz, nesse caso você não faz. Isso tudo é uma questão de você discutir com o paciente, certo? O que é já muito claro é que tumores muito pequenos, então aqueles tumores COS 1 ou 2, assintomáticos, que o paciente não tem nenhum sintoma, você pode acompanhar. Se esse tumor não está apresentando crescimento, como em 50% dos casos eles não têm crescimento, você vai manter o acompanhamento. O que os estudos mostram também é que a maioria dos tumores que crescem, eles crescem nos primeiros 5 anos de diagnóstico, tá? Então, principalmente nos primeiros 2 anos. Então, se nesse período o tumor não apresentou crescimento, dificilmente ele vai apresentar num futuro próximo. Mas você vai ter que manter o acompanhamento desse paciente de qualquer forma. A partir do momento que o tumor começa a apresentar crescimento, ou o paciente começa a apresentar sintomas, perda de audição, zumbido, etc., você pode partir para uma intervenção. Casos em que, mesmo o paciente apresentando sintomas, você não parte para uma intervenção, para uma cirurgia, enfim, pacientes muito idosos, pacientes que têm muita comorbidade, aí nesses casos, ou você faz a radiocirurgia ou você não faz nada, acompanha e vai vendo essa perda auditiva evoluir, enfim. Mas é a exceção, tá? Geralmente, o tumor começou a crescer ou o tumor começou a apresentar sintomas, você vai intervir. Ficou claro? Entendi sim. E, por exemplo, uma outra dúvida também, né? Geralmente, terapias cirúrgicas para câncer, você tira o câncer e acompanharia geralmente uns 5 anos, né? Nesses tumores também, acompanha 5 anos, aí se não acontecer nada, fica meio que de alta e mantém se precisar? Também. Assim, você vai acompanhar o paciente ali no período inicial para ver se vai ter, principalmente no pós-operatório inicial, você faz para ver se tem algum tumor residual. Se não tiver tumor residual, você ainda acompanha ele para ver se vai ter alguma recidiva. Não teve, o paciente está liberado, né, digamos assim. Eu não entrei num mérito que eu acho muito importante, porque senão ia estender muito a aula, mas tem a questão da reabilitação desses pacientes também, em termos de audição, né, que nós somos otorrinos, estamos falando disso. Muitos pacientes vão evoluir com perda auditiva, mesmo quando você faz uma cirurgia com tentativa de preservação da audição. Em alguns casos isso não é possível, então taxas aí de até 50% de perda auditiva.
A radiocirurgia, como eu já falei inicialmente, ela tem uma taxa maior de preservação, mas ao longo dos anos o paciente acaba evoluindo mesmo sem o crescimento do tumor com piora dos limiares. E esses pacientes eles têm possibilidade também de reabilitação auditiva. Mas aí eu acho que ia ficar muito longo, né? Esse é tema para outras aulas. Entendi, doutor. Mais alguma dúvida, gente? Uma dúvida técnica, assim. A via translabiríntica que você faz lá, a labirintectomia, além da surdez, né, que você vai provocar, a função, assim, o equilíbrio dele, a função vestibular isso dele. é muito interessante. Na verdade, independente da via, você está lidando com o nervo vestibular, né? Então, você está afetando a função vestibular, mesmo que você não faça labirintectomia. Em geral, como eu já falei, esses pacientes, como o tumor vai crescendo de forma lenta, eles acabam desenvolvendo uma compensação central, por isso que as queixas vertiginosas não são tão importantes. Então, no pós-operatório, ainda assim, mesmo o paciente já tendo uma função vestibular no VENG muito alterada, ele pode ter uma piora inicial, porque você está, muitas vezes, lesando também o vestibular inferior durante a cirurgia, então pode piorar um pouco e o paciente ter um pouco mais de queixa, mas são pacientes que têm uma compensação central bastante desenvolvida pelo crescimento lento do tumor. Então, em geral, são pacientes que vão tolerar muito bem essa perda de função labiríntica, entendeu? Por causa da compensação central que eles desenvolveram. Entendi, certo. Show de bola. Mais alguma dúvida, gente? E para finalizar as minhas aqui. Aquele estudo que você comentou, a ressonância em T2 de alta resolução ser uma alternativa para contraste, né? Isso tem crescido? É como se fosse uma tomografia de alta resolução do pulmão? É só algum centro específico que vai fazer? Ou a máquina? Não, é bem acessível, não é nada diferente da ressonância que se faz. É só porque o padrão ouro até hoje para o diagnóstico é o T1 com contraste, entendeu? Você vai ver a lesão captando contraste, bonitinho. Mas eles têm tentado usar o T2 como uma forma mais simples, menos dispendiosa em termos de tempo e uso de contraste, que muitos pacientes acabam desenvolvendo lesões renais, enfim. Né, o contraste tem seus efeitos colaterais, então seria uma outra forma de você fazer um screening e principalmente até acompanhar esses tumores que você vai adotar uma conduta expectante, sem ter que fazer um T1 contrastado. Beleza. Pronto, terminei minhas dúvidas. Obrigado. Mais alguma dúvida, comentário? Só parabéns pelo show de novo, doutora. Obrigada, gente.